Olá, mamães! Esse é o nosso quadro E Agora, Mamãe? Esclarecendo as dúvidas, conversando e trocando ideias sobre a educação dos filhos e os desafios e prazeres da maternidade. Nós já conversamos sobre o sono de criança e durante o sono da criança elas também podem ter pesadelos e terror noturno. Você já ouviu falar em terror noturno? Pois é, a Maria Aparecida Oliveira não só já ouviu falar do terror noturno, como ela também vivencia em casa. Ela diz que a filha dela passa por essa situação que é bastante assustadora para os pais. Existe uma diferença bem pequena, mas importante, bem relevante entre pesadelo e sono. Todos nós temos pesadelos, os bebês têm pesadelo, as crianças têm pesadelo, que nada mais é do que um sono ruim, um sonho ruim. A criança sonha com alguma situação que assusta, ela fica agitada, ela chora, mas quando ela acorda, mesmo que agitada, o acolhimento dos pais deixa ela um pouco mais tranquila. Esse pesadelo acontece um pouco mais para o final do sono. Já o terror noturno, ele é caracterizado por um desespero da criança. Ela chora, ela fica muito nervosa, muito agitada. Acontece mais ou menos 1 hora após a criança ter adormecido. E não adianta, mesmo que ela abra os olhos, o acolhimento dos pais não a acalma. Mas ela não percebe que ela está tendo aquilo. É uma crise bastante assustadora para os pais, até porque a criança fica muito nervosa, muito agitada, chora, às vezes ela até parece que acordou, mas ela não percebe que ela tem aquilo, ela volta a dormir sem problema nenhum e no dia seguinte ela não lembra de nada. Então não adianta os pais tentarem acalmá-la, não adianta os pais tentarem tentar fazer passar aquele sono, porque em relação ao terror noturno não tem muito o que fazer, tem que deixar passar. Mas fiquem tranquilos que isso não causa nenhum problema nas crianças, que isso não causa trauma, ela não vai lembrar que teve o terror noturno e com o tempo isso costuma passar naturalmente. Esse terror noturno ele pode ter a ver, e mais os pesadelos, porque o terror noturno ele não tem tanto uma justificativa, tanto uma explicação para ele ou como fazer passar. A criança vai ter aquele episódio, vai voltar a dormir naturalmente, vai acordar como se nada tivesse acontecido e isso não vai causar nenhum mal para ela, tende a passar naturalmente, tá? Os pesadelos, eles podem estar relacionados a um outro tema, que é o tema que a gente vai falar hoje, que são os medos de criança. Pois é. A criança ali na fase dos 3 e 6 anos, ela apresenta bastante medos, alguns medos incomuns, outros medos que nós também passamos na nossa infância, medo de bruxa, medo do fantasma, medo do lobo mau, de personagens diversos, até mesmo medo de escuro, medos que ela não tinha antes. Isso porque dos 3 aos 6 anos de idade, os pequenos estão passando por uma fase muito de fantasia. Quem nunca viu a criança pegar uma caixa de fósforo e fazer um carrinho, ou inventar algumas histórias, algumas lendas para ela, né? E aí ela começa a misturar um pouquinho esse imaginário, essa fantasia toda com a realidade dela. Então aparecem os medos. Também é uma fase de muito interesse nos contos de fadas, nessas histórias todas que nós conhecemos. Então personagens diversos vão aparecendo, se misturam aí com todos os pensamentos que a criança tem e vão surgindo esses medos. E aí, como é que a gente age diante dessas situações? É muito importante nós adultos não negligenciarmos e nem diminuirmos o medo da criança, né? Falar, isso não é nada, isso não existe, porque para a criança aquilo é muito vivo, é muito real dentro dela. O melhor modo é agir naturalmente com a criança, desmistificando todos esses medos. Então, se ela começa a falar, tenho medo de dormir sozinha, tenho medo porque tem um monstro embaixo da cama, a gente pode usar um pouquinho dessa técnica lúdica, pegar uma caixinha, ir com a criança até embaixo da cama, guardar os monstros dentro dessa caixa e jogar eles pela janela. A gente vai trazendo esses medos das crianças mais para uma parte mais de desmistificar, de mostrar que não tem problema, de mostrar que a criança pode vencer aquele medo. As histórias, os livros também normalmente ajudam, porque o bem sempre vence o mal, porque a bruxa sempre vai se dar mal no final. Então a gente vai mostrando para a criança que mesmo nas situações difíceis, mesmo nas situações que ela vai ficar um pouco insegura, para ela continuar firme que vai tudo dar certo. Os pesadelos podem aparecer em relação ao medo da criança, mas também entra na mesma história. Acordou, acalmou a criança, mostra que o medo não tem ali não tem tanto peso para ela, né?
Medos comuns são medos de escuro, os medos dos monstros. A criança às vezes começa a ficar com um pouco de medo de ficar sozinha ou longe dos pais. E aí nessa hora é importante prestar atenção nas nossas atitudes, porque muitas vezes, tentando amenizar esse medo da criança, essa insegurança da criança, a gente acaba reforçando. Pois é. Se seu filho chega para você e diz: papai, tô com medo de dormir sozinho, posso dormir na sua cama? E você com dó fala: pode. Você está reforçando. Porque se não tiver problema a criança dormir na caminha dela, se não tiver problema ela passar a noite ali, por que será que você está mudando a rotina dela, né? Então acaba reforçando. Por mais que seja tentador, vale a pena, claro, eventualmente deixa a criança dormir na cama dos pais, ou você vai dormir na caminha dela, ou então, olha, vamos apagar a luz, não vamos apagar a luz, enfim, em relação ao medo da criança, não necessariamente atender prontamente a solicitação dela, para que não passe essa impressão para ela de que, olha, temos um problema sim, por isso que eu vou mudar a sua rotina. Então mantenha a rotina, focando sempre nessa ideia de que você está passando a segurança para o seu filho em relação a todos os medos. Também não vale a pena tentar poupar os pequenos desses medos, pois é, medo é um sentimento comum do ser humano, é um sentimento muito importante, inclusive, para a gente conseguir se defender das situações de perigo, né? É um sentimento aí que ajuda na nossa evolução. Então é importante a criança sentir o medo sim, porém saber lidar com esses medos e entender os medos que são reais e os medos que são irreais. Mas nessa fase dos 3 aos 6 anos de idade são muitos e diversos os medos, as inseguranças que os pequenos vão trazer. Então sempre trabalhe com elas as questões do medo, a lidar com essas inseguranças, a lidar com as inquietações, sem mudar tanto a rotina delas, respeitando aquilo que a criança traz para vocês, que os filhotes trazem para vocês, que com o tempo essas situações tendem a diminuir, novos medos vão aparecendo, medo de algum animal, medo de atravessar a rua, e aí sempre a criança vai aprender a ser forte, a enfrentar e a lidar com essas situações. Esse foi o nosso E Agora, Mamãe? Espero a sua pergunta, espero o seu comentário e nosso próximo encontro. Escreva pra gente nas redes sociais.